Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Este ano a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Joinville está celebrando a Semana da Enfermagem de uma forma um pouco diferente. Por conta da pandemia da Covid-19, estamos realizando de forma online atividades para discutir os principais temas que envolvem os profissionais da saúde durante o enfrentamento diário da pandemia. O tema central das nossas discussões será a saúde mental das equipes de enfermagem em tempos de crise. Para isso, preparamos rodas de conversa para a troca de experiências neste momento de tantas dúvidas e incertezas. Hoje nós vamos abordar os hábitos e as práticas diárias para a manutenção da saúde mental. Os nossos convidados são Patrícia Samu Ferreira Batista, é enfermeira graduada pela Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Rio de Janeiro e em hospitais da rede estadual, municipal e federal também do Rio de Janeiro. Atualmente coordena a Câmara Técnica da Rede de Atenção Psicossocial da região Nordeste de Santa Catarina e na Coordenadoria Macro-Regional de Saúde. Gilda Menecuti Balsini é psicóloga formada pela PUC de Minas Gerais, com diversas especializações. Palestrou em congressos nacionais e internacionais, inclusive na Organização das Nações Unidas, a ONU. É autora do programa Cuidando de Quem Cuida e fundadora da Associação dos Amigos dos Autistas, a AMA de Joinville. Dr. Marlon Fritz Soares é psiquiatra credenciado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Atua no Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde, o NARAS, e é autor da Linha de Cuidado da Saúde Mental de Joinville. Coordena a ala de psiquiatria do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt de Joinville. Como os nossos convidados estão a uma distância segura uns dos outros, eles não estão fazendo o uso de máscaras. Porém, toda a equipe técnica envolvida faz o uso de máscaras e segue os protocolos sanitários. Passo agora a palavra para a doutora enfermeira Flaviane Melo Lazzarini, coordenadora de enfermagem da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville. Ela será a mediadora dessa conversa, que terá uma breve apresentação de cada participante e, na sequência, um espaço para a troca de experiências. Flaviane. Obrigada, Kleber. Então, estamos aqui com muita alegria, prestigiando a Semana da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro. Vamos iniciar, então, a conversa com a enfermeira Patrícia. Olá, Patrícia, como vai? Olá, que bom estar aqui com vocês, podendo falar de um tema tão importante quanto é a saúde mental dos profissionais de saúde, dos profissionais de enfermagem, né? E como a Flaviane falou, no Dia do Enfermeiro. Então, me sinto bastante honrada de poder falar sobre esse tema com os colegas e com o público em geral. A nossa maior preocupação nesse momento de crise é abordar, lidar com os sentimentos e com as emoções e com as dificuldades que o processo pandêmico trouxe para o processo de trabalho da enfermagem. Então, nesse momento, pensando em equipe, tá bom, Patrícia? A gente gostaria que você trouxesse para nós um pouquinho do seu entendimento com relação ao acolhimento e a empatia que a gente precisa ter com o outro dentro da equipe, que são fundamentais para a gente ter uma boa convivência, né, em situações normais, e em situações de crise como nós estamos vivendo, muito mais. Qual o impacto, então, gostaria que você trouxesse para nós, dessas questões de acolher o outro dentro da equipe, assim como a gente deve acolher o paciente ou o usuário, né, na escuta qualificada ali, e também da empatia e de se colocar no lugar do outro? Então, a gente está num momento que a gente precisa refletir bastante sobre, né, as nossas práticas profissionais, as nossas posturas enquanto pessoa, enquanto cidadão. E o convívio na equipe, então, os profissionais de saúde, os profissionais de enfermagem, eles convivem durante uma jornada de trabalho e que são horas, né, de convivência diária. E esse convívio permite uma aproximação, permite trocas, né, trocas interpessoais.
E essa questão de perceber, de reconhecer algum sintoma de sofrimento psíquico por conta das situações vivenciadas na prática deles, né? E aí a gente já sabe que essas práticas e essas vivências, elas são presentes na profissão, né? Nos profissionais de saúde de uma forma geral. Mas, quando a gente está num momento de pandemia, elas ficam mais evidenciadas e aí se tornam mais perceptíveis também. Então, às vezes, alterações de sono, cansaço, a sobrecarga de trabalho. Então, vários sinais e sintomas podem aparecer e esses profissionais estarem fazendo alguma fala com os seus colegas de profissão. Então, a percepção, o reconhecimento disso, a escuta, né, e esse apoio mútuo, ele é a primeira possibilidade que aquele profissional tem de ser ajudado, né? E a gente sabe que o profissional de enfermagem, ele está muito acostumado, né, o processo de trabalho dele é baseado no cuidado ao outro. Ele não está acostumado a cuidar de si próprio. Ele está acostumado a cuidar de outra pessoa. Então, essa possibilidade dele se permitir ser cuidado, quando ele se faz, ou quando ele é disparado por alguém do convívio dele, da equipe, isso se torna mais ameno, né? Então, às vezes, aquele colega que percebeu que tem um colega na equipe que está com alguma queixa, né, que pode estar sendo um sofrimento psíquico, ele pode lançar mão fora da hora de trabalho, né, de fazer ligação telefônica, de fazer ligação por vídeo. Hoje em dia a gente tem as tecnologias ao nosso favor. Então, está se aproximando daquele profissional, porque a ajuda mútua, a empatia, a compaixão, a solidariedade, nesse momento, ela é preciosa, né? É com isso que a gente vai conseguir ter apoio para lidar com a crise, né? Então, toda crise, a gente está falando de uma crise pandêmica que ela engloba, né? É global, ela é no mundo inteiro. É uma crise que vai afetar algumas pessoas com uma intensidade maior do que em outras, né? E essas pessoas também vão estar passando por essas experiências de formas diferenciadas, por conta de para a rede social que ela tem, o próprio arcabouço dela interno, né? Então, as vivências são bastante diferenciadas. Umas vão sofrer mais, outras vão conseguir se equilibrar mais. Então, esse primeiro contato, essa escuta do colega, e ele poder fazer alguma intervenção, né, já no sentido de apoiar o outro, de fazer alguma sugestão, né, de cuidado, né, para aquela outra pessoa, né, seja lá de horas de sono, seja uma caminhada, seja uma atividade prazerosa, né, ouvir uma música. Hoje em dia, até filmes a gente consegue assistir com o outro à distância. Então, é de extrema importância esse cuidado mútuo. E quando a gente percebe que nós temos assim dificuldades relacionais mesmo, problemas dentro da equipe e atritos, já estamos numa situação de crise e aí nós temos um atrito aqui na equipe. Como que a gente pode fazer para solucionar esses atritos ou mediar esses conflitos? Então, a gente precisa... a situação da pandemia faz a gente fazer algumas reflexões, né? Fazer uma análise. Então, ele tem esse componente de a gente, né, precisar mudar uma postura, mudar alguns comportamentos. E uma situação de crise faz a gente pensar em refletir nesses sentimentos, né? De ajudar o próximo, de ser solidário. Então, esses momentos de atrito, quando houver, eles precisam ser conversados, né? Geralmente, na equipe, a gente tem
um ou outro colega que tem mais condições de fazer uma mediação, de fazer uma escuta. Então, buscar uma pessoa dentro da equipe que tem mais essa característica para poder ajudar na resolução do problema. Geralmente, são problemas que são solucionáveis, né? Que precisam, de fato, de ter uma pausa para pensar, para refletir, para desabafar sobre aquela determinada questão. Então, por conta da gente estar num momento de crise, às vezes esses sentimentos, né, de estarmos superando os nossos, de estar extrapolando nossos limites, às vezes eles acontecem, mas precisa de alguém que tome, de fato, aquilo como para si e possa ajudar, e sentar e conversar. E qual a importância do enfermeiro na coordenação da equipe num momento desse, que é um momento onde ele precisa se posicionar enquanto liderança, mas, ao mesmo tempo, acolher, né, e mediar? Esse enfermeiro que a gente espera que, diante da crise, ele apoie a equipe, né? Ele precisa puxar a equipe para o trabalho, para as obrigações, para as responsabilidades que a gente tem. Mesmo a gente estando em um momento de dificuldades, a gente tem que cumprir o nosso papel de cuidador, mas, ao mesmo tempo, ele precisa também puxar essa responsabilidade da liderança para ele. E a gente começa a perceber, assim, vários relatos das equipes, né, de que há uma dificuldade do enfermeiro se posicionar enquanto liderança, enquanto mediador, de fazer esse papel de realmente colocar os dois frente a frente, falar, vamos conversar, o que a gente pode negociar aqui para a gente chegar num acordo. O que você acha que está faltando para a gente conseguir realmente desenvolver esse empoderamento do ponto de vista do enfermeiro diante das situações conflituosas? Então, o enfermeiro, ele é, de fato, uma pessoa que é exemplo para os demais profissionais, né? Então, a equipe, de uma certa forma, olha para aquele profissional e ele acaba repetindo alguns comportamentos daquele profissional. Então, ele, de fato, fica com uma sobrecarga, com uma responsabilidade muito grande, né? Então, os meios que a gente entende que é possível para esse profissional é ele buscar meios de apoio, né? Enquanto ele está nesse processo aí de crise, né? Então, existem várias formas que ele pode estar buscando esse apoio, né? Ele pode estar buscando no seu dia a dia, elaborando a sua rotina de trabalho, buscar uma organização. Ele precisa também atentar para as necessidades básicas de alimentação, de descanso, de realizar uma atividade física, uma atividade prazerosa, né? As atividades também religiosas, elas também apoiam a pessoa, né, a espiritualidade. Então, se a pessoa tem alguma prática também, isso também pode ser lançado mão. Existem também, hoje em dia, atendimentos por teleconsultas, né? Existem também grupos que podem também apoiar esses profissionais no cuidado a si. Então, são estratégias, mas que, num primeiro momento, essa busca, né, dele próprio por atividades que lhe dão prazer é bastante importante. Muito obrigada, Patrícia, pela sua participação. E aí, pegando um gancho, gente, com essa fala da Patrícia, da importância de buscar ajuda, de buscar suporte. Muitas vezes eu não me sinto ainda preparado, e isso é natural. Às vezes a gente está no começo da carreira, e mesmo quem já tem anos de experiência, surgem novos desafios e a gente precisa buscar novas soluções. E nesse sentido de buscar novas soluções, ou de buscar onde se apoiar, né, para poder fazer uma mediação de um conflito, porque você está à frente de uma equipe, e também para estimular o autocuidado da equipe, a gente traz aqui a doutora Gilda, justamente nessa discussão. Então, doutora Gilda, com toda a tua experiência aí de cuidado e autocuidado, né, se autover, se
autocuidar de verdade, né? O que a gente fala, a gente sabe muitas teorias enquanto profissional da saúde, mas como que a gente põe isso em prática, né? Dentro da equipe? Como que a gente incentiva o nosso colega a se cuidar? Como que a gente desperta essa necessidade de autocuidado também em nós? Porque é justamente o que a Patrícia trouxe. Muitas vezes a gente quer ensinar algo ou passar algo para alguém, mas a gente não está conseguindo fazer com a gente mesmo. E isso acaba também nos colocando numa segunda crise, dentro da crise que já está acontecendo, né? Uma crise existencial com a gente mesmo. Poxa, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não estou conseguindo fazer. Então, eu queria que a senhora discorresse um pouquinho sobre isso. Olá para todos. Um abraço em vocês que estamos juntos aqui. Continuando, né? Dando uma sequência à sua fala, Patrícia, e à sua pergunta, Fabiane. Nem sempre nós estamos emocionalmente prontos para vivenciar alguma situação que a vida nos traz, né? Não é porque sou a chefe da enfermagem, não é porque sou o médico que atua naquela equipe, ou sou o psicólogo, que sempre eu estarei pronto e fortalecido para poder resolver as questões de uma equipe. O profissional é um ser humano. Ele é um ser humano e ele pode ter também algumas dificuldades pessoais, ou de origem familiar, e que, no decorrer da vida, enfrentando qualquer outra situação, ele pode desencadear também as suas dificuldades e alguns sintomas. Então, nem sempre nós damos conta. Então, o meu recado é o seguinte: preste atenção em você. Quando eu faço assim, um levantamento no início dos grupos de terapia, já trabalhei com a educação, trabalho com a educação e agora tenho trabalhado com a saúde. E quando eu estou com um grupo de 30 pessoas da área da saúde, por exemplo, cada um de vocês pega uma escala de 0 a 100. Onde você se coloca no seu cuidar do outro e onde você se coloca no cuidar de você mesmo. Gente, é incrível. A estatística é de 95% a 100%, cuidar do outro. Não sobra nada para o olhar do autoconhecimento. Então, é muito difícil, quando eu pergunto, quem aqui já faz terapia? Eu desperto muito para os alunos de psicologia que vão fazer pós comigo, os psicólogos, acordem para você se tratar. Você não pode tratar alguém se você não tem o autoconhecimento. Teoria podemos adquirir em qualquer faculdade. Professor de matemática temos vários, de português vários. Para o nosso emocional, nós tivemos nossos professores que tentam nos educar e nos criar da melhor maneira possível, mas que trazem a sua carga também, que são nossos pais. Nós não temos múltiplos pais para nos dar a formação emocional. Não os escolhemos, viemos, né? E se a gente busca um processo terapêutico, eu vou ser meu pai, eu vou ser minha mãe, eu vou cuidar de mim, eu vou me ensinar, eu vou recriar, eu vou refazer cenas da minha vida para que eu possa me construir de uma maneira melhor. Então, sintomas, quadros de ansiedade, irritabilidade, vários sintomas vão aparecer no decorrer da vida. Problemas de casamento, problemas relacionais com os filhos, problemas relacionais com os adolescentes. Hoje me preocupa muito o quanto os pais estão passando com esses filhos o dia inteiro, no celular. Você não sabe com quem eles estão conectando. Então, isso também é um estresse hoje para os pais, para as famílias. Como? Como nós estamos dando formação emocional para os nossos filhos que têm invisíveis amigos que não conhecemos, não estão mais na nossa casa. E falando da pandemia, veio um inimigo invisível, que é o Covid, que a gente também não conhece. Então, estamos todos numa luta para poder conhecer e saber o que fazer.
os médicos uma pesquisa constante, os estudos científicos indo direto neste batalhão, neste combate, nesta guerra que estamos todos enfrentando. Então, o emocional, nós não temos bagagem para isso. Estamos vivendo um momento de incerteza, um momento de dúvida, um momento de insegurança. E na área da saúde, muito medo. E por que eu falo na área da saúde, a experiência de pesquisa, o índice mais alto, depois o psiquiatra pode confrontar com isso, é muito alto o índice de estresse do profissional da saúde. Por quê? Excesso de trabalho, plantões, lidam com a morte está perto, lidam com a agonia do cliente, do paciente agoniado porque não está melhorando, lidam com a família do paciente. Então, a energia que rola em torno de um profissional da saúde, o magnetismo energético é muito pesado. E o profissional recebe essa energia. Então, gente, era de escrever como disciplina de vida. O profissional da saúde precisa se manter com terapia. Não tem condição dele dar conta sozinho. É uma mãe que tem os filhos em casa, é um pai que trabalha com jornadas duplas, são os filhos esperando por eles, são os problemas familiares, é o problema do casal, que não tem tempo um para o outro. Aí ele vai em contato com outro profissional que está na mesma ala, também está com alto nível de estresse. Gente, o magnetismo energético das relações, isso transmite saúde. Então, se eu procuro um canal, por que eu fui escrever o Cuidando de Quem Cuida? Em 2003 eu lancei esse programa. Hoje ele é reconhecido pela Biblioteca Nacional, Academia de Letras, ele tem notório saber, ele é fundamentado com dados estatísticos de resultados, né? Então, entramos para a área da saúde com grupo presencial. E foi muito bom, foi por acaso. Em janeiro, começamos com o grupo presencial. 36 participantes, gestores. Aí entramos para o segundo grupo. Quando chegou 18 de março, era a 5ª sessão do segundo grupo. Paramos e eu fui atrás, com a minha idade, fui atrás, como que eu vou fazer? Não vou parar os grupos. E hoje nós estamos no 12º grupo. Mas como motivar esses profissionais para virem se tratar? Eles estão naquele escalão dos 100% que não se tratam. A minha experiência na Delegacia da Mulher, não falei isso no meu currículo, mas minha experiência de 12 anos tratando a Delegacia da Mulher, eu atendi 1.280 famílias. Como é que eles foram para a terapia de grupo? Conversei com os juízes, precisamos intimar, porque eu convido, eles não vêm. O agressor não vem para a terapia. Fiz um grupo das crianças, adolescentes, filhos dos agressores, também não vieram. Então, você vê assim, como despertar o profissional da saúde para ver a importância do tratamento. Com isso, já estamos tocando o Cuidando de Quem Cuida, que é uma terapia em grupo, hoje online. Os primeiros grupos foram presenciais. E o resultado deles na terapia, eu gostaria até de compartilhar com vocês algumas falas para motivar o pessoal da saúde para não recusar o ato de se cuidar. Algumas falas do pessoal da saúde, depois do trabalho do Cuidando de Quem Cuida. O nome Cuidando de Quem Cuida me chamou a atenção. É forte, sentiu cuidado por mim, o que quero melhorar e a manutenção do amor. Outra fala. Empolgada desde dezembro pelo nome, muito importante se cuidar. Fiz a escolha certa me cuidando. Sentimentos de gratidão por essa equipe maravilhosa. Proporcionou tempo para olhar para dentro da gente. Maravilhoso estar aqui se tratando. Que bom ter essa oportunidade. Eu saio com uma leveza muito grande da sessão de grupo.
Nunca fui tão bem cuidada na vida. Que outras pessoas possam fazer e levar aos demais todo este aprendizado. Não é só um slogan, é um cuidado de verdade, interno, profundo. Agradeço e quero mais encontros e que nunca pare o cuidando de quem cuida, para a saúde. Então, assim, colocando algumas falas, o que eu transmito aqui? Olhe para você. No grupo do Cuidando de Quem Cuida, nós vamos cuidar do outro e vou permitir ser cuidado pelo outro. Com isso, eu aprimoro o meu ato de cuidar. Lembrando, o psicodrama, ele faz um movimento, ele torna o nosso trabalho com uma dinâmica, leva a gente a sentir. Qual é o primeiro ato do nascimento e de vida de um ser humano? É a ética do cuidar. Somente quem se transforma, transforma o mundo. Somente quem se cuidar, cuida do outro. Somente quem se cuidar, nasce para a vida eterna. Muito obrigada pela sua contribuição. E a importância de falar da terapia. E quando a gente fala da terapia, nós estamos oferecendo, com isso, a oportunidade das pessoas conhecerem Cuidando de Quem Cuida, né? E também outras terapias que nós vamos citar aqui durante toda a semana de enfermagem, né? Nós vamos conversar sobre o que é acessível para o trabalhador da saúde, o que pode ser feito. Então, a gente tem terapias complementares também, outras formas e várias formas da gente se reorganizar emocionalmente. Então, a importância da gente buscar alguma forma que seja possível, factível, que entre, né, de acordo com o nosso processo de vida diário, nosso dia a dia. O que é compatível comigo? O que faz bem para mim? Então, tudo isso a gente gostaria que cada um buscasse, né, essa resposta para si. E a gente está dando, então, algumas dicas. O Cuidando de Quem Cuida é uma dessas dicas, né? Então, continuando essa abordagem, o Dr. Marlon, psiquiatra, está aqui hoje com a gente e justamente para a gente chegar no processo que é depois que a gente não preveniu, né, depois que a gente não trabalhou os nossos conflitos de equipe, a gente não buscou se autoconhecer, não buscou também trabalhar os nossos conflitos internos, e aí nós vamos nos deixando de lado, né, como a doutora Gilda colocou. Eu sempre estou olhando para o outro e precisando acolher e cuidar do outro. E nesse processo do autoabandono que o profissional da saúde vai fazendo com ele mesmo, e muitas vezes isso vai se refletindo também ali na equipe, a gente entra num adoecimento psíquico, não é, Marlon? E o Marlon hoje está aqui para contextualizar um pouquinho desse processo, desse adoecimento psíquico, Marlon. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre quais são os sinais que a gente pode perceber em nós de que a gente está precisando de ajuda e que a gente já até extrapolou, talvez, o limite de uma ajuda não medicamentosa. E o que a gente pode fazer? Então, a gente não quer que as pessoas precisem necessariamente, né, de uma terapia medicamentosa no sentido da automedicação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, mas quando é preciso, né, quem procurar, o que fazer, como que a gente se vê nesse processo, citando principalmente o burnout. Então, é um prazer estar aqui com vocês, com esse tema tão importante. Bom, eu acho que já falamos muito sobre essa questão do autocuidado, dessa autopercepção que é essencial. Geralmente, ironicamente falando, quando um paciente, um colega vem com um psiquiatra, é o último do último recurso. Às vezes eu até brinco, né? Passa com um médico, clínico, vai com ginecologista, o endócrino, o neuro, pai de santo, aí depois volta de novo com o médico, depois volta... Não, agora eu vou com o psiquiatra porque deu, né? O que acontece? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer uma característica de todos nós da área da saúde. Todos nós que estamos dentro da área da saúde tem um quê, né, eu brinco, síndrome de Superman, ou da Wonder Woman,
né, da Mulher Maravilha, o Homem de Super-Homem. Porque a gente é treinado e a gente tem esse desejo, ou até uma fantasia, vamos dizer, de que a gente vai lá para curar a pessoa, salvar a pessoa, vou tirá-la da morte, essa questão toda, né? Então, somos todos heróis, né? Nós temos essa fantasia, né, inconsciente, eu digo muitas vezes, de que a gente é invulnerável, né? E aí consiste o problema. Porque o que acontece? Se eu sou invulnerável, eu cuido dos outros, para que eu preciso de me cuidar? Eu não tenho problema nenhum. E aí, muitas vezes, reconhecer que eu sou frágil, que eu sou humano, e que essa energia, como a doutora Gil estava comentando, os conflitos de equipe, essa coisa toda, vão se acumulando. Como assim que eu não dou conta? Eu sou enfermeiro, eu sou técnico, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, enfim, qualquer área nossa da saúde que está ali na equipe, se depara justamente com essa humanidade nua e crua, e essa é a parte mais difícil de você lidar. Então, começa justamente reconhecendo que, apesar de nós termos um conhecimento técnico, né, e sabermos muitas vezes das nossas limitações que nós temos. Eu tenho colegas, né, enfermeiros, que fazem 3 jornadas, né, 36 horas seguidas, né, vão para o hospital, vão para o outro e tal. E aí, às vezes, eu vejo eles no hospital assim, tá, você está descansado, querido? Como que você está? Né, você vê o olho vermelho, né? Então, e aí começa justamente essa questão de, não estou dando conta, então eu vou tomar alguma coisa. Então, geralmente, às vezes, eu tenho essa particularidade de conversar bastante com eles. Às vezes eles pedem, Marlon, me dá um remédio aí, alguma coisa aí para acordar, né? Eu brinco muito a Santa Rita, né? Ritalina, um antidepressivo, alguma coisa assim. E aí eu faço esse desafio em toda palestra que eu vou, falo para a audiência, falo, eu quero ver quem não tem algum remédio dentro da bolsa. Todos nós temos um analgésico, algum remédio, alguma coisa dentro da bolsa. E aí começa justamente isso, porque não, eu não tenho nenhum problema, eu consigo lidar, porque eu sei, eu li o artigo, tal, né, e assim vai. E aí entra justamente num ciclo de negação mesmo, e autossabotagem. Eu digo isso, a gente faz muita autossabotagem, né? Eu vou dar o meu exemplo, pessoal. Final do ano estava muito exausto, muito cansado, foi um ano, né, bem difícil com a pandemia, a ala psiquiátrica, e aí fiquei com medo de, será que, né, positivei alguma coisa, porque muitos meus colegas positivaram, própria ala mesmo, fiz o teste, deu negativo, tal, mas descobri que eu tinha hipotireoidismo, né? Eu tenho de família, isso é uma coisa, né, natural. Fiz o exame em dezembro, né, e até eu brinco com a minha esposa, né, geralmente são as esposas que dão, né, para os homens, no caso, os maridos. E aí, já marcou a consulta com a tua médica? Ah, sim, tá. De dezembro eu marquei, foi agora há pouco, né? Faz umas 3 semanas que eu fui falar com ela, né? Então, a gente tem essa questão de postergar. Não, eu aguento um pouco mais. Eu só preciso pegar uma folga, alguma coisa assim e tal. E aí, infelizmente, você vai acumulando essa tensão. E aí, realmente, uma hora o seu corpo fala, olha, ou você para, eu paro por você. E aí vem, né, como você mencionou, o burnout, que foi uma doença identificada, inclusive, dentro da profissionais da área da saúde mental, em 1979. Hoje ela é reconhecida como uma doença laboral, né, de origem do trabalho, e consiste justamente dessa irritabilidade, desse esgotamento, a falta de prazer nas coisas que você tem. E, obviamente, se você permitir esse quadro evoluir, chega ao ponto do que a gente fala, né, do esgotamento total. No Japão existe até uma síndrome de falecimento, as pessoas morrem por esgotamento. Tem até uma associação de vítimas de esgotamento no Japão, as pessoas morrem de pé, as máquinas de trabalho, né? Para ver o extremo que isso pode chegar. E, claro, vem a questão da ansiedade, ataques de pânico, né, a própria depressão.
que eu sempre falo, né, irmância mesa da sociedade, porque você cria um quadro de que você não consegue resolver por si só. Então, e esse reconhecimento causa esse sofrimento crônico, né, na pessoa. Então, o que a gente deve fazer nesse momento? Ajudar o colega. Eu já tive, infelizmente, colegas que perderam a vida, né, porque a gente não conseguiu reconhecer isso a tempo, né, infelizmente. Colegas da área da saúde mental, né, inclusive. Então, a gente sentar e conversar, porque uma coisa é verdade. No ambiente de trabalho, a gente lida com 3 fatos que são inevitáveis e são as únicas verdades que nós temos hoje. O primeiro, da morte. Né? Então, a morte é um fato real, você não pode evitá-la. Não é algo ruim, não é algo bom, mas é um fato. Né? A segunda é o sofrimento. Você vai ter um sofrimento, dor real, psíquica ou física, né? E o outro terceiro é o que você não sabe de nada. Você tem uma noção de que algo pode acontecer. Muitas vezes eu deparo com isso, com os residentes. Eu atendi um residente que teve um ataque de pânico após uma parada cardíaca, foi atender um paciente com uma parada cardíaca, porque ele tinha aquela noção de Grey's Anatomy, né, de que todo paciente que a gente faz uma manobra de ressuscitação, um RCP, o paciente volta. E o paciente não voltou. Né, então, e ele não admitia isso, né, esse fato. Assim, e tive que fazer, né, olha, querido, isso acontece, isso faz parte. Então, lidar com esses 3 fatos o tempo todo o tempo, causa esse desgaste. E como que a gente lida com isso de uma forma tanto institucional, como terapêutica, como, né, inclusive médica? Né? Começa justamente com a empatia de você conseguir... gentileza gera gentileza. Tá vendo o colega, tá lá, tá errando, tá fazendo... Querido, dá um tempo. Vai lá, eu cuido aqui, depois a gente conversa. Falta de conhecimento, às vezes a gente não sabe de tudo. A gente tem medo de provar que a gente não sabe. Olha, tudo bem, a gente vamos fazer um curso junto, lê isso aqui, tem um livro que você pode ler, eu te ajudo, olha, a manobra para se fazer é essa, né? Então isso alivia a tensão no ambiente institucional, né? Então você ter essa capacidade de você ajudar o outro, gentileza. No aspecto terapêutico, eu reconhecer que a gente não é invulneráveis, né? Que começa a abrir as coraças, né? Muitas vezes a gente trabalha isso muito com as coraças, com esses que a gente vai criando em volta. E a terceira é justamente buscando uma ajuda. O momento que você vê, não, realmente busca uma ajuda profissional para a gente conseguir daí realmente ajudar nessa parte. Pegando esse gancho, então, nessa fala super rica também que o Marlon traz, do ponto de vista da gente realmente acolher. Então, agora é o momento que a gente vai discutir sobre um pouquinho do que cada um de vocês trouxeram. Onde a gente tem um desafio que são muitos profissionais recém-formados, né, no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho precisando desses profissionais, necessitando, né, a gente sabe que tem uma falta, uma escassez aí, especialmente de médicos, técnicos, enfermeiros. Como que a gente pode fazer para recepcionar melhor esse colega que está chegando e que ele não tem muita experiência? O que a gente pode fazer nesse sentido de acolhimento? Então, essa escuta inicial, né, essa escuta com o tempo, né, a gente fala muito em escuta qualificada, mas eu falo de uma escuta mesmo com disponibilidade interna para poder ajudar aquela pessoa e realizar alguma coisa de fato, alguma ação, né? Ela faz bastante diferença, né? E para você pensar de que forma pode de fato ajudar. Então, na enfermagem, aí eu estava pensando quando a doutora Gilda falou, quando o doutor Marlon falou, né, numa situação também, por que essa questão da saúde mental ela é tão desafiadora? Então, os profissionais de saúde, de uma forma geral, eles estão muito preparados para técnicas, para procedimentos, né? Que você reúne o material, você vai pegar com o barrinho, você vai pegar
o catéter, você vai pegar o antisséptico, né? Então, você vai reunir o material para realizar um procedimento. Isso, por si só, já é um anteparo para controlar a ansiedade, para você chegar até o paciente e realizar aquele procedimento. Então, você tem um passo a passo para ser realizado. E aí, a gente se depara com outras questões no meio disso tudo, que a gente também precisa do técnico, né? A gente também precisa saber dessa técnica, mas a gente vai se deparar com outras situações conflituosas que exigem da gente não ter técnica, né? É algo subjetivo que a gente precisa fazer uma intervenção, muitas vezes baseada na sua bagagem pessoal, né? Com a sua visão de mundo, né? E claro, também com o conhecimento científico, né? Com o seu conhecimento técnico. Mas isso provoca um desequilíbrio, uma instabilidade no profissional, um medo, né? E aí tem essa dificuldade de lidar com as situações, principalmente queixas de saúde mental do colega ou da situação de conflito. E que, na verdade, a gente precisa de parar e refletir e pensar em como pode ajudar. Às vezes são alguns segundos, alguns minutos que você vai levar mais, né, do que o procedimento em si, mas que faz uma diferença bastante grande, né, no processo do cuidado. E aí eu falo disso tanto não só para o paciente, né, porque quando a gente também tem esse tempo para ser humano, né, para a gente tornar aquela técnica humanizada também, vai ser um procedimento melhor para o paciente, não vai ser só o passo a passo de uma sonda, né, de um procedimento de sondagem, não vai ser só uma punção venosa, vai ter algo a mais ali, né, porque você está fazendo uma troca com aquela pessoa, você está explicando para ela aquilo. Quanto também com o seu colega de profissão, quando você ouve uma queixa e você processa aquilo e você pensa ou discute com o outro de que forma que pode ajudar, isso faz bastante diferença e pode gerar uma intervenção terapêutica, né, que pode ser várias, né, pode ser desde uma organização, ajudar aquela pessoa na organização de algumas questões da vida pessoal, pode ser uma intervenção no sentido de buscar uma atividade prazerosa, pode ser também de participar de uma oficina ou de necessidade de fazer um atendimento com médico, né, com psiquiatra, enfim. Mas essa escuta e essa percepção e essa disponibilidade para processar aquilo e poder fazer uma intervenção faz diferença e que precisa, né, a gente precisou também de um momento de pandemia para a gente refletir sobre as nossas posturas, né, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida com os colegas, né, e na sociedade como um todo. Então, a pandemia veio mostrar que a gente não tem que cuidar de si e também do outro, né? Do ponto de vista das tecnologias leves, né, que a gente discute muito na saúde, nós temos alta complexidade tecnológica, né, e precisamos dessa alta complexidade nesse momento. Nós precisamos muito de leitos de UTI, de força de trabalho especializada, mas por trás de tudo isso, essa tecnologia leve das relações, que também são tão complexas, né, é aquilo que faz bastante diferença num ambiente saudável de trabalho, num ambiente acolhedor. Embora estejamos todos com dificuldades e todos temos dores, né, temos um ambiente acolhedor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa grande dificuldade de perceber a necessidade de se cuidar e também de acolher, né? De se acolher e acolher. A gente escuta muita fala, né? O jargão, eu não tenho tempo. Então, eu não tenho tempo de prestar atenção no meu colega, que está ali do meu lado, pedindo socorro, às vezes, né, não verbalmente, mas está precisando de um olhar meu. Eu não tenho tempo de olhar para mim, eu não tenho tempo de respirar, né? Eu não estou nem respirando e tal. E essa ansiedade que faz a gente manter um padrão acelerado,
de aquele pensamento acelerado. O que a gente pode fazer para mudar esse padrão de pensamento? Continuando a tua fala ali, né, assim, como que é esse acolher, né? Eu vejo como nós precisamos, como o ser humano precisa desenvolver sentimentos positivos, né? O quadro situacional, ele é de estresse. O quadro situacional, estamos vivendo uma pandemia. O quadro situacional, poderíamos estar vivendo uma outra situação. Mas quais os sentimentos positivos, qual a conduta positiva que cada ser humano tem dentro dele? Por exemplo, aí recebe ali um profissional jovem, mas todo inseguro, com uma timidez e com uma certa lentidão, ao invés de o líder da equipe, muitas vezes, ajudá-lo, ou o outro já vai criticar, então já vem os preconceitos, já vem as condutas de rejeição, e aquilo contamina de uma maneira negativa, onde o ser humano precisa, eu acho que não sei, precisariam mais cursos, mais treinamentos, né? Por exemplo, sabe qual é a intervenção, a medicação que você vai entrar é essa, mas aonde que está a tua abertura como ser humano? A sua disposição afetiva, a sua empatia com o outro. Gente, isso depende do meu equilíbrio emocional, né? Então, assim, como fazer... eu coloco que esse é o trabalho do cuidando de quem cuida. Transformar medos, irritabilidade, cansaço, né? A gente trabalhar para transformar sentimentos em sentimentos positivos, que é o próprio sentimento que vai energizar um grupo, onde vai ter amor, onde vai ter acolhimento, onde vai ter escuta, ninguém vai julgar o outro, vai ter o respeito às diferenças individuais e ainda vai ter, dentro de um grupo, a escolha sociométrica. Fabiane, então, é o que trouxe o conteúdo mais pesado, mais difícil para a sessão de hoje. Quem é que nós vamos escolher? É a Patrícia ou é a Fabiane? Não, eu toco mais com a Fabiane. Então, essa escolha sociométrica, ela já rola dentro de um grupo, do cuidando de quem cuida. Então, se a gente puder, e à medida que eles vão se tratando, eles vão levando isso para a equipe de trabalho, né? Então, assim, quando você pergunta o que fazer para a gente acolher, para respeitar o profissional que está conosco, esse treinamento do meu olhar para mim melhora o meu olhar com o outro, né? Então, assim, cursos, mais treinamentos dentro da área das relações interpessoais, né? Porque nós temos sintomas de comportamento, mas interfere também na empatia das relações. Transformar em sentimentos de afetividade, de gratidão, de respeito, né? A gente sabe que todos esses sentimentos são muito positivos, né? E isso precisa estar reinando dentro de um ambiente da saúde, dentro de um ambiente hospitalar, né? Essa é a energia que vai rolar. E preciso olhar se eu estou bem nesse sentido, né? Então, não sei assim, o quanto poderia intensificar esse conhecimento. Não é só o conhecimento, é o autoconhecimento. Às vezes, como, né, o doutor Mário falou, às vezes o médico ou alguém da enfermagem, não, eu sou capaz, eu vim para curar, eu vim para salvar, eu vim para curar, eu vim para salvar. E, de repente, eu morro. Eu me abandonei, né? Então, esse auto-olhar, esse cuidado, é que eu acho que precisamos intensificar no meio da saúde. Pegando o gancho da senhora, acho que um ponto importante começa, inclusive, na própria narrativa da linguagem que nós utilizamos. Nós vamos lutar contra a doença, nós vamos curar, nós vamos combater. Então, veja, são termos militares. Então, não existe também, eu percebo isso, uma forte hierarquização dentro da cadeia, né? Não, eu sou o chefe, sou o coordenador, eu sou o funcionário, eu sou o veterano. Então, veja, a gente utiliza muito essas palavras, né? E as palavras têm um peso, as palavras têm
um significado, uma raiz profunda, né? Nós sempre trazemos uma bagagem. Então, como a senhora estava falando sobre os pais, as mães que a gente tem, nós temos várias figuras paternas e maternas dentro de vários níveis, né? E quando a gente utiliza esses termos, né, e eu sempre falo assim dentro da aula, gente, eu sou psiquiatra, sou aqui coordenador, mas tenho dúvida, pergunta, vamos lá, né, vamos fazer um manejo com o paciente, não é só medicação, né, vamos conversar o que aconteceu, né? E muitas vezes noto, né, alguns colegas com conflitos ali, vamos sentar, o que a gente pode resolver ali? Então, tirar um pouquinho essa narrativa militarizada, nada contra o militar em si, mas é uma forma, uma abordagem que nós fomos treinados, né? E se a gente começa tirando um pouquinho essas palavras desse contexto, a gente melhora um pouco. Outra coisa que eu acho importante, e aí fundamental, e é uma sugestão que eu sempre fiz, as próprias pessoas com maior experiência, e eu tive essa sorte, de ficar mais próximo dos menos experientes. Porque eu aprendi muita medicina com muitos enfermeiros, com muitos técnicos que tinham mais de 30 anos, 20, 40 anos de experiência. Eu nunca vou esquecer meu primeiro parto que eu fiz. Quem me ensinou, na verdade, a prática, eu sabia a teoria, decoro salteado, todos os passos, A, e B e C, foi uma enfermeira que chegou lá comigo, atrás de mim, com o bebê e coisa, porque, infelizmente, o residente, o meu supervisor, meu preceptor, ele estava ocupado com outra demanda. Ela me guiou passo a passo ali e tal, e graças a Deus o bebê nasceu bem, apesar de mim, apesar de estar ali. Né, eu brinco sempre que a minha primeira vez foi assim. Então, foi necessário ter essas pessoas com maior experiência. Só que o que acontece? Essas pessoas com maior experiência são mais cobradas. E elas são sobrecarregadas. E elas é aí que adoecem. E elas se cobram muito. E se cobram muito. Então, se a gente tivesse, de alguma forma, né, de aproveitar essas pessoas, né, que têm já um certo viés assim, né, tipo, empático, olha, vem cá, menino, né, eu sei que você está inseguro, já estive aí, eu sei que é difícil fazer esse procedimento, a forma como fazer isso já alivia bastante. E já o jovem, né, que entra, ele já sente, não, tá ok, então eu tenho um apoio, eu tenho aqui um suporte. E falta muito isso. Eu vejo muitas vezes essa insegurança, e aí vem aquela questão dos mecanismos de defesa que a gente se coloca, porque não, eu não posso errar. Espera, como assim? Tudo bem. A gente tem que evitar ao máximo, por isso os protocolos, para isso as rotinas, para isso que a gente faz. Mas é inevitável, então como que a gente minimiza isso? Justamente com outro colega te ajudando, essa é a parte importante. Então, começa por aí, essa empatia. Bom, tem um colega novo, vamos lá, querido, né? Não tem problema nenhum. Né? Vamos pegar aqui um acesso, vamos fazer isso aqui, a medicação é feita dessa forma, essa medicação não pode ser misturada com essa, muitas vezes os médicos, né, colocam a prescrição e aí você vai no automático e não, essa medicação precipita com a outra, não pode ser, tem que ser um tempo diferente e tal. Como que você aprende isso? Isso às vezes não está no livro, né? Às vezes está lá no rodapé do livro ali e tal, e aí, então é assim, não, calma, está tudo certo, vamos lá, repete de novo, vamos lá, tal. Né? Então, tem empatia com o próprio paciente, entendendo que o paciente está naquele processo. Né? Marlon, acho que assim, nisso que você está falando, me vem assim, uma fala simples. Quando seja coordenador, seja profissional, seja o médico, seja o chefe, seja o terapeuta, seja o cliente, é quando a gente chega lá dentro de nós, que não tem o olhar vertical para ninguém. Nem você vai ficar embaixo, nem eu em cima. Nem ao contrário. Quando todos nós pudermos atingir o olhar horizontal, eu te vejo como meu aluno, você me vê como... Mas nós estamos na mesma linha do olhar. Só tem um pouco mais de experiência do que você. Né? Essa coisa assim, eu tenho mais experiência, não significa... Mas eu estou te vendo como pessoa, eu estou te vendo como aprendiz. Né? Então, assim, mas nossa, você pode trocar comigo as dificuldades e as experiências. Fala. E aprender com isso também, né? E aprender com isso, né? O poder falar, o poder escutar, né? Essa troca, né? Essa abertura também, né? Por mais experiência que eu tenha, mais prática que eu tenha, de que eu sempre estou aprendendo algo novo.
E essa questão da prática e da experiência de lidar com a dor muitas vezes torna o profissional da saúde com carapaças, né, com mecanismos de defesa para não sentir ou para não expor, né, a emoção. Sendo que a gente vê, né, grande parte dos autores que trabalham hoje a saúde mental trazendo justamente o contrário, quando você toca a pessoa com emoção, até mostrando que você também é humano e sente e tem dificuldades e dores, é quando o outro passa a te olhar também como humano. Então, muitas vezes a gente perde um pouquinho dessa questão da humanidade, né, tanto com a gente, e aí passa também a oferecer um cuidado não humano, né, aos pacientes, aos usuários que a gente atende, e isso se torna uma reação em cadeia, né? Queria que a gente caminhasse para o encerramento, então, cada um colocasse uma mensagem que gostaria de deixar, né, para quem está ouvindo a gente em casa ou no trabalho, sobre essa questão de buscar se autocuidar. Que mensagem final vocês deixariam? Então, que é extremamente importante, que a gente precisa, né, se colocar nessa situação, né, permitir ser cuidado, porque a gente está realmente num momento que precisa repensar isso. Ficou mais evidente com a crise que a gente está vivendo, né? Então, todas as pessoas estão sofrendo com isso, algumas mais, outras menos, umas no campo da saúde, outras no campo financeiro, outras no campo social, na família, mas que o profissional de saúde que está lá, ele está sofrendo todas essas questões e mais a sobrecarga, mais os outros componentes inerentes, né, da profissão. Então, que ele permita esse cuidado, que ele torne isso, coloque isso na agenda dele, apraze esse cuidado a si, né? Seja ele de uma forma mais leve, né? Porque às vezes não está com sintomas de doença, de sofrimento, que precise de uma intervenção mais rígida, né? Mas que ele repense, né, nas suas posturas mesmo, profissionais e pessoais. O que eu falaria? Para cada profissional da saúde, te transforme nesse momento agora numa criança. E você vai ser o adulto que vai dar a mão para você mesmo. Que ajuda você está dando para você mesmo? Não feche os olhos. Se você é uma criança que está começando a andar, você precisa de uma mão para te ajudar. Isso se chama respeito pela gente mesmo. Essa criança vai falar o que para você, que é a mesma pessoa. Você criança e você adulto. Essa criança vai pedir: me dê tua mão. Me guie bem para que eu tenha bons passos na vida. E você adulto vai falar: confia em mim. Eu não vou te abandonar. Eu vou te ajudar a andar e caminhar na vida. Então, a minha palavra, olhe para você. Não te abandone. Se você faz 95% do ato de cuidar do outro, veja qual é a porcentagem que, a partir deste momento, você vai intensificar, presenteando você com a ética do cuidar. A vida tem um sentido. Por que estamos aqui passando por esta vida? A gente nasce, a gente vive e a gente morre. Torna você a tua vida melhor. Somente assim você vai poder transmitir vida para o teu paciente, se você resgatar a própria vida dentro de ti. E seguindo mais ou menos a ideia, doutora Gilda, eu acho que um ponto importante é começar reconhecendo essa humanidade. Assim, né, se colocando nesse papel de que a gente não sabe as coisas, né, a gente tem uma noção, uma probabilidade de algumas coisas, e está tudo bem. Está tudo bem você não saber tudo. E que bom que a gente não sabe tudo, porque senão teria um problema. Só Deus sabe tudo, né, teologicamente falando.
né? A gente coloca nessa posição. Se a gente reconhece que a gente não sabe tudo, e aí a gente tem um ponto. O que eu faço com isso? Né? Então nós temos uma escolha. Né? Então, a partir dessa escolha, o que eu faço com isso? Né? E a pergunta é, por que eu sofro com isso? E aí buscar ajuda, porque muitas vezes a gente está preso dentro da nossa caverna, né, como diria Platão, e a gente só vê as coisas por sombras. A gente vai ter que sair um pouquinho da caverna, é doloroso, às vezes a gente tem que reconhecer todas as nossas fragilidades, e quando a gente sai, aquele sol forte cega a gente, muita gente não sabe o que está sentindo, é complicado, mas é um processo. Você vai descobrindo então que tem novas cores, que existem outras texturas, outras formas. Isso te transforma, você nunca vai ser igual mais depois disso. Então, esse é um processo. Né? Infelizmente, adoraríamos que tivesse algum processo assim, né? Toma uma baga, né? um remédio e resolve o problema. Né? Esse é o sonho do Soma, né? De Admirável Mundo Novo, todo mundo resolvia com isso. E mesmo assim, não se resolvia. Né? Então, a questão principal, claro que se precisar de uma medicação, se bem indicada, ajuda, contribui, mas não é a solução. Né? Então, evitar um pouco essa percepção de que tudo se resolve, né, de uma forma tecnocrata, né, de uma forma assim, buscar justamente essa atitude, então o que eu posso fazer com isso? Então, essa escolha de mudar, de você se transformar, saiba que não é uma escolha fácil. Não, é uma escolha simples. Né? Você reconhece isso. Começa justamente você, um passo de cada vez. Né? E assim que começa uma jornada, né? No primeiro passo. Então, reconhecendo isso e vendo o seu outro colega que também passou pela mesma coisa que você está passando, né? Como um estudante que é recém-formado, ou alguma coisa assim, ou até um colega veterano, que está vendo que ele está sobrecarregado, que está sentindo assim, reconhecer esse humano no outro, né, e dizer para ele, está tudo bem, a gente está aqui, o que eu posso te ajudar? Às vezes é só, né, eu falo isso, gotas de otimismo, pequenas gotas. Senta do lado, não precisa falar nada, eu não sei o que falar para ele, não precisa falar nada, só esteja com ele. Você não precisa dar nada para ele, às vezes é só estar ali. Eu vou estar aqui do teu lado, pode ser. Se quiser chorar, se quiser rir, se quiser xingar, quiser fazer, né? Às vezes eu brinco assim, nesse sentido. Mas esteja, gotas de otimismo. Se ele já fez isso e já conseguiu dar um tempo, ok, você já ganhou um dia. E amanhã é outro dia. Um dia de cada vez. Né? Então a gente tem esse tema até dos alcoólicos anônimos só por hoje. Mas isso é uma lição que para todos nós. Só por hoje. Por que eu me preocupo com amanhã, que eu não sei o que vai acontecer? Ou por que eu tento sempre me preocupar com o passado que eu não consigo mudar? O passado foi. Então o presente é um presente. Ele é dado para você todo momento. Então o que você vai fazer com esse presente? Então essa atitude, eu acho que é necessário a gente refletir. E todo dia, né? Hoje acordei, vou para o meu plantão, o que eu decido fazer hoje? Não, hoje eu vou considerar que eu vou tentar ser melhor do que eu sou hoje, eu comigo mesmo. Né? E tirar um pouquinho a nossa capa de Superman, tirar um pouquinho essa coisa do super-homem e reconhecer isso em nós e nos outros. Queria agradecer por esse momento riquíssimo que nós tivemos aqui, né? Com um conteúdo que nós esperamos que chegue até vocês como um bálsamo, como uma forma de apoio, como uma forma de escuta, né, que as equipes de enfermagem e as equipes de saúde também saibam que existe uma preocupação muito grande com a saúde mental de vocês e que a gente torne isso, né, um mecanismo, um canal de apoio mútuo, que a gente construa isso cada vez mais fortes. Muito obrigada a todos e é com você, Kleber. O nosso agradecimento especial para a Associação Empresarial de Joinville, a ACIG, que cedeu esse espaço para que pudéssemos realizar este evento. Em nome da Prefeitura de Joinville, nós agradecemos os profissionais da saúde que participaram dessa discussão. O nosso agradecimento e o reconhecimento também para todos os enfermeiros, técnicos em enfermagem e profissionais da saúde que atuam nas mais diversas áreas. Parabéns e até breve.